Boa noite, gente. Que bom estarmos aqui reunidos novamente na quinta-feira. Tivemos uma pausa aí na Quinta Quântica. Estamos voltando a hoje, mas o nosso retorno hoje não é a Quinta Quântica propriamente, tá? O que eu preparei para vocês é um material novo, tá? Que serão 7 encontros com convidados diferentes, mas todos os encontros nós vamos tratar do mesmo tema, tá? Não vai ser como a Quinta Quântica, que cada semana tinha um tema diferente, né? Dessa vez não, nós vamos fazer 7 encontros, cada semana um convidado diferente. E nós vamos falar sobre ciência e espiritualidade no cotidiano. É um tema bem pertinente, né, que as pessoas têm buscado muito. É um tema que eu vejo que realmente beneficia muitas pessoas. Então eu resolvi aprofundar nisso, né? Então nós vamos fazer 7 quintas-feiras. E toda semana com esse mesmo tema, ciência e espiritualidade no cotidiano. Então espero que vocês gostem, espero que traga muitos benefícios. Eu vejo pelo feedback das pessoas que esse tema, né, esse diálogo da ciência com a espiritualidade é algo que complementa muito a busca que as pessoas têm. É algo assim que realmente abre os horizontes, traz uma expansão de consciência. Então, eu acho que é um tema que super vale a pena a gente explorar. Quebrar, né, gente, esse paradigma, né, de que ciência e espiritualidade não conversam. Boa noite, Heloísa. Bom, o Maurício já entrou aqui, deixa eu mandar o convite aqui para ele. E aí a gente nosso bate-papo. A live depois ela fica gravada, tá? Ela fica lá no feed do Instagram e também vai para o YouTube. Boa noite, Maurício. Boa Tudo noite, bem? Eliane. Você está bem? Tô bem, graças a Deus. Que maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, viu? Ah, imagina, é sempre uma alegria conversar com você. Porque qualidade de vida, cura, libertação de padrões, é o que todo mundo quer, né? E Nossa, você verdade. faz esse trabalho aí super bonito. Então, eu estava contando para o pessoal, né, que essas lives agora, elas são um projeto diferente das Quintas Quânticas, porque nós vamos manter o mesmo tema por 7 lives, né? Nós Que vamos legal. só mudando os convidados, Perfeito. mas nós vamos falar bastante desse tema que é a ciência e a espiritualidade no cotidiano, né? Como que a gente traz isso. Daí, para a gente começar, eu trouxe aqui um poema que eu acho muito bonito, que eu recebi de um aluno. Eu não vou ler ele inteiro aqui, eu vou ler só um trechinho, algumas frases, né? Mas eu acho que pegou bem, né, a essência desse casamento da ciência e espiritualidade. Então ele diz assim: a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião não indaga nem questiona, a espiritualidade questiona tudo. A religião é causa de divisões, a espiritualidade é causa de união. A religião faz viver no pensamento, a espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa em fazer, a espiritualidade se ocupa em ser. A religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transcender. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação.
A religião vive no passado, a espiritualidade vive no presente. E aí segue, né? E ele ainda vai falando assim, várias citações, né? Interessante, eu quis abrir com esse poema. Ele é de um padre, né, que foi Pierre Chardin, padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Que bacana. E isso, olha, em 1800, bem junto com a teoria quântica. Foi bem nos anos que a teoria quântica estava sendo formulada, foi quando esse padre viveu. E é muito legal isso, porque essa questão da ciência e espiritualidade, o grande choque, na verdade, é a ciência com a religião, né? Porque tem uma história aí antiga, né? De tragédias, né? Que aconteceram dessas duas áreas tentando dialogar, que não dava muito certo, né? Mas o que as pessoas buscam, né, agora no século XXI não é religião, é espiritualidade, né, Maurício? É diferente, né? Então, eu achei que ele colocou aqui de uma forma bem bonita, né? Como que é essa busca que assim, a meu ver, está muito conectada ao autoconhecimento, que é o que você trabalha, né? Nos seus cursos. Fala um pouquinho para a gente aí. Obrigado, Eliane. Obrigado. Foi lindo ouvir isso aí, né? Ele estava inspirado quando fez isso. É bem bacana porque o que a gente traz, né, no fundo, sobre espiritualidade e ciência, hoje eu vejo como uma coisa única. É diferente da questão religiosa, que a questão religiosa ela é dogmática, né? Então, Exatamente. aí a gente muda a figura. Algumas pessoas ainda precisam disso, algumas pessoas estão apegadas ao processo religioso. Eu acho que é o despertar do tempo de cada um. Mas se a gente olhar historicamente, né, há dados de que a religião matou mais que a Alemanha de Hitler, para você ter uma ideia. Nossa. Então, isso em nome de Deus, né? Se matava em nome de Deus. Então, a religião, você colocou muito bem, eu acho que desperta muitos depoimentos, muitos prós e contras. Quando a gente fala da palavra espiritualidade, eu enxergo como você. Eu enxergo como expansão de consciência, eu enxergo como a busca e a volta para a nossa essência, porque hoje eu falei para uma cliente minha, ela gostou muito. Sabe o que eu sinto da vida, assim, nesse planeta, nessa transição planetária que nós estamos, Eliane? Eu acho que nós viemos para se lembrar. Então a gente se perdeu, né? A gente se perdeu durante o percurso e a gente tá nativa, tá na tentativa de se lembrar das coisas para que a gente possa voltar para casa, né? Num sentido mais real da palavra. Então eu sinto a espiritualidade como um grande caminho hoje. Então quando você busca o autoconhecimento sobre você, sobre o seu desenvolvimento, você está buscando a espiritualidade. Exatamente. Porque Exatamente. você tá buscando a tua essência. Então, Exatamente. se você está buscando a tua essência, você está buscando a sua aproximação com o seu eu essencial. E isso é Exatamente. espiritualidade, independente da religião que você segue, né? Exatamente, porque é muito interessante porque as práticas contemplativas, né, como a prática de meditação, na verdade, ela busca o objetivo, né, é o mesmo da ciência, que é investigar a natureza da realidade, né, revelar a natureza da realidade. Então, não tem diferença nesse universo fora e dentro. Né? Esse é o Exato. grande salto quântico, né? Que a física quântica também traz muito bem, né? Também mostra muito claro essa questão dessa inseparabilidade, né? Inseparatividade do universo externo, do universo interno. Então, na verdade, é tudo uma coisa só, né? E a prática contemplativa,
ela é o próprio método científico, né? De vez em quando eu falo isso, porque o método científico ele traz a teoria e busca a prática, né? O laboratório. Você tem que ter a teoria e tem que ter a comprovação em laboratório. E a prática contemplativa é a mesma coisa, né? A gente tem os ensinamentos teóricos, mas nós vamos vivenciar aquilo, nós vamos testar, né? É, E pode falar. E aí é de, que as de, coisas se fecham, né? até desculpa te interromper, mas você me fez lembrar de uma Imagina. coisa importante. O que está faltando, eu acho, Eliane, é essa questão das pessoas entenderem na sua magnitude que quando se fala, depende do que se está se conversando, a metodologia para ir para o laboratório, ela é diferente quando eu quero avaliar, por exemplo, minha área, por exemplo, a fisioterapia. Eu quero avaliar um ultrassom. Então, o Uhum. efeito de um ultrassom. Então, eu pego um ratinho, eu vou lá no laboratório e aplico aquela teoria. Uhum. Agora, tem situações que você não consegue uma metodologia para avaliar dentro de um laboratório. O laboratório é sua própria vida. O, lab, o Exatamente. laboratório Exatamente. são os acontecimentos ao seu redor, com as pessoas que você ama, e os fenômenos quânticos, eles estão presentes, não tem como você negar. Não Exatamente. tem como você negar isso, né? Então, Uhum. eu sinto que a hora que a nossa cabeça abrir, a cabeça, hoje ainda tem muito preconceito. Ah, você consegue provar isso? Então, isso é É. ciência, tal. Então, a hora que sair um pouco desse ego, que ainda tem muito ego nisso, né? Uhum. Já que ele falou do ego aí no começo. Então, assim, se já tem muito ego em cima disso, a hora que isso começar a desmontar, nós vamos Uhum. começar a abrir a nossa mente e entender esses fenômenos no nosso dia a dia, o quanto eles estão presentes no nosso dia a dia. E você quer fórmula e metodologia mais perfeita do que essa, Eliane? Não Pois é, tem. não tem, né, Maurício? Não tem. Você tocou um ponto importante aí, né? Que é essa questão do ego no caminho espiritual. A gente tem até um termo, né, que foi cunhado por um grande mestre do budismo, que ele chama de materialismo espiritual. É muito interessante, Olha só. né? Que essa prática espiritual um pouco equivocada, né? Que, na verdade, a pessoa não está buscando transcender o ego, ela está buscando fortalecer o ego, na O ego. verdade, né? Então, a gente cria um ego de praticante espiritual, né? Gostei, gostei, gostei. É, então, e ele chamava isso de materialismo espiritual. É muito interessante, porque assim, claro que até que nós estejamos libertos, né, que nós estejamos iluminados, sempre vai ter um pouco de materialismo espiritual, não tem problema, porque nós ainda estamos no caminho, né? Mas é importante a gente jogar luz em cima disso, né? Para que a gente não fique prisioneiro dessa cilada, né? Que é uma cilada. Então, de vez em quando, a gente vai escorregar, vai perceber, mas aí, né, se você percebe, você retorna, né? Porque o que como eu falo também, é jogar a luz da consciência, né? Porque o que prende é o que está na sombra, né, Maurício? É o que está na sombra. E como é legal, você falou num ponto aí, como é bonito isso, né? Você falou assim, pô, você até pode, às vezes, ser Uhum. seduzido por essas armadilhas do ego e tal. Mas se você estiver usando um princípio muito básico, né, da física quântica, por exemplo, para quem não sabe, eu gostaria de falar, Eliane Xavier foi minha mestra também, minha grande professora, fiz um curso com ela que transformou minha vida, assim, no que eu via de mundo. Então, assim, por isso que eu estou citando isso. Um dos pontos muito básicos da física, mas primordiais, que é a observação. É. Então, o quanto a gente tem que estar atento sobre a observação de nós mesmos. Porque Uhum. somos humanos imperfeitos, ainda vamos cair em algumas armadilhas, estamos Uhum. aqui para evoluir, mas quando eu estou me observando, eu posso a todo momento ir controlando as rédeas. Opa, acho que eu dei uma deslizada, deixa eu vir para É. cá. Agora, se você está no seu piloto automático, sem a Uhum. característica observatória de si mesmo, É. você vai cair sempre nas mesmas condições, e aí você vai falar que é o destino, né? O Jung já falava isso. Enquanto você não olhar para o teu inconsciente, não se auto-observar,
as coisas vão se repetir na sua vida de um lado nocivo e você vai falar para todo mundo que é o destino, né, Eliane? Uhum. Gente, isso é tão precioso. Nossa, isso é tão precioso, né? É uma coisa assim para a gente escrever no espelho, assim, colar, para a É gente olhar verdade. todo dia, né? E aí vem a prática da meditação, né? Que a gente vai Perfeitamente. desenvolver essa capacidade, né? De observar o observador. Ó, Porque, aham. né? Porque tem um observador construindo, né? Tudo no piloto automático, né? Esse é que é o problema. Esse é o problema. E aí a gente vai ter essa expansão de consciência, porque ao invés da consciência estar fechada naquele observador que está ali construindo e nem percebe, a consciência vai expandir, né? Ela vai olhar de um lugar mais amplo, aonde ela consegue ver esse observador, ao invés de estar dentro dele, né? Ao invés de estar colapsada nele. Então, é crucial. E a física quântica, ela traz esse presente, né? Que é abrir os nossos olhos para isso, né, Maurício? Porque... Na verdade, tudo começou, né, na formação que eu dou, tal, tudo começou, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, Eliane. Uhum. Começou sobre essa ampliação de visão que a gente começou a ter com você, porque antes de fazer o curso com você, a tarda física quântica para mim era igual língua de mosquito, você não sabia se existia, né? Aí fala, sim, é física quântica, tá, mas cadê isso? Como que se É. aplica? Aonde ela entra na nossa vida? Uhum. Porque a física quântica tem cálculos de encher uma casa inteira de cálculo e ainda não É. dá. Então, assim, mas tem uma parte muito prática da física para a nossa vida que eu acho muito linda, né? Que são esses paradigmas voltados para a vida, para a saúde. Eu acho isso lindíssimo. E tudo começou na minha vida a partir disso. Por isso que eu tenho um carinho muito grande e me sinto muito honrado quando eu recebo um convite seu, porque você imagina, você me chamando, quer dizer, é um motivo. Hoje eu vou dormir feliz, com certeza, Ai, tá? Maurício, Que obrigada pelo legal. carinho. Que Nossa. legal, não, porque é merecido, você merece, Eliane. Você é uma batalhadora, você detém muito conhecimento, e é um conhecimento que transforma vidas. Ele começa a partir daí. Ele começa a partir de um simples fato de você observar as coisas de Uhum. forma diferente, porque isso muda a percepção da sua realidade, né? Você Uhum. sai da sua caixinha, né? É. Imagina você dentro de uma caixa olhando para um buraquinho desse tamanho, né? É. Então, e você falou uma coisa que me fez lembrar, Eliane, a questão, muita gente, eu já falei isso inclusive em lives minhas, as pessoas confundem a consciência com a sua própria mente. É. A consciência é tão mais poderosa que ela é um fenômeno quântico. A consciência, É. ela está num patamar a ser acessado por todos. A mente é só sua. É. Cada um tem a sua mente e a sua Uhum. particularidade na sua mente. Mas a consciência é algo divino, é algo muito superior. E é disso que nós estamos falando. Aí entra a espiritualidade. Por isso que não tem como você separar dentro desse É. processo a construção dessa realidade, né? É. Tem um grande mestre do budismo que diz assim: a mente é o karma da consciência. Eu achei Ai, muito ai, ai. interessante. Muito, muito, muito Muito mesmo. bom, né? Porque Muito bom. é bem isso, né? A consciência que é ampla, de repente, ela Ela tem. colapsa ali num conjunto de marcas kármicas, né? E passa a atuar de uma maneira estreita, né? No piloto automático, simplesmente seguindo aquele software ali e nós ficamos arrastados dentro disso, né? E com isso deteriora a saúde, deteriora o corpo, né? E a gente vai apanhando aí, né? Você sabe que essa definição aí que eu achei o máximo me fez lembrar um pensamento que uma meditação muito estudada hoje no Brasil, que é muito famosa, que é a meditação mindfulness, né? Uhum. A Sara, inclusive, que nós fizemos o curso junto, hoje está promovendo trabalhos, cursos na linha de mindfulness. Então, olha que interessante. Se você pegar uma semente, cara, olha, se você pegar uma sementinha e olhar para uma sementinha, você fala assim, cara, isso aqui é uma semente, olha que coisa limitada.
Mas, de É. repente, se você plantar, vira uma árvore que você não tinha uma ideia do que poderia ser aquele potencial. Então, a nossa mente é isso, é uma coisinha muito limitada perto da É. capacidade que um ser humano poderia expandir, né? Uhum. Só Mas que ela nós, tem o potencial todo ela ali, né? tem o Como a potencial, sementinha. toda a sementinha ali, cara. Isso é muito lindo. Eu gosto muito É. desse raciocínio. Nossa, muito bacana, assim, muito legal. Porque é por ali que a gente começa, né? Então, a mente é a nossa ferramenta. Nós vamos usar a mente para trabalhar a própria mente, É isso aí. É isso né? aí. É o caminho da ciência contemplativa. E a física quântica entra, né, fazendo uma complementaridade perfeita nessa questão toda, né? E é muito bonito. E às vezes, assim, algumas pessoas me pedem, né? De vez em quando eu recebo esse pedido, que a pessoa fala assim: ai, eu gosto tanto desse caminho da ciência e espiritualidade, mas tem pessoas que são tão fechadas, tão críticas. Não tem como você fazer uma live explicando isso para, né? Então, aí eu falo para o pessoal, eu falo, olha, é um pouco difícil, porque é a questão do paradigma mesmo, né? Por isso que os meus cursos eu começo propondo a mudança de paradigma, né? Primeiro, assim, entender o que é o paradigma cartesiano, entender onde nós estamos, para a gente dar esse salto para um outro paradigma, que é o paradigma quântico. Porque cada paradigma ele é como, né, se ele tivesse ali uma permissão de fenômenos que podem ser observados. Então, se a pessoa está atuando num paradigma limitado, não adianta você trazer conteúdos mais amplos, porque não entra naquele paradigma, não, ela não tem o observador para ver aquilo, né? Então é difícil discutir com essas pessoas. Então eu falo com eles, falo, olha, isso aí vai ter que ser o senso crítico e o bom senso de cada um, né? Não se deixem levar por falsas autoridades, né? É importante a gente conhecer um pouco da ciência, principalmente ver a ciência tradicional, né? Essa ciência do materialismo científico. Ver as limitações dela, porque muitas vezes a pessoa que é um leigo, ela vê um cientista falar, ela não faz ideia de que aquilo ali é um modelo, aquilo ali não é a realidade. A realidade é intangível, a gente não vai pegar a realidade, né? A gente tem modelos que descrevem a realidade. E esses modelos mudam, a ciência tem dogmas também, por mais que, né, pareça Isso, tem mesmo. estranho. Então, e uma coisa muito ruim foi essa separação, né, da ciência como algo voltado à criação de tecnologia. Se separou da ética, né, se separou de uma visão mais ampla do ser humano. Então, foi como você disse, quando eu fiz o meu mestrado, eu sabia calcular milhões de coisas, mas eu não entendia exatamente a teoria quântica. Aí, quando eu terminei o mestrado, que eu comecei a minha prática espiritual, aí é que eu comecei a realmente entender a física quântica. Aí foi um presente, né? Porque eu falei, agora eu estou entendendo o que eu estudei. Senão, assim, era como se fosse um conhecimento meio perdido, né? Aquilo, eu ia saber calcular um monte de coisa, mas o filé mignon da coisa, assim, a essência, eu só fui aprender mais tarde, né, no caminho espiritual. Porque a tecnologia por si só não vai resolver a nossa vida. Isso que, né, que as pessoas têm que perceber. Porque a tecnologia é um poder. Aí você coloca aquele poder nas mãos de uma mente confusa, de uma mente aflita, né? Ao invés de trazer benefícios, vai trazer imensos malefícios. Então, essa questão do ser humano, né, de uma maneira integral, não pode ser separada da ciência, né? Isso aí foi. Concordo plenamente. Eu sinto que a gente está muito distraído. Uhum. O mundo hoje criou, através do materialismo, muito processo de distração.
E Uhum. isso tirou a gente do processo. Mas você sabe que no fundo da minha alma, eu acredito que esse é o grande objetivo do planeta Terra. Uhum. Isso tudo já estava meio que programado para acontecer nesse planeta. Isso é o que eu sinto. Aí, Uhum. feliz daquele que no meio de tantas adversidades consegue se conectar com a espiritualidade, expandir a consciência e voltar para o teu eixo. Porque é só a gente olhar para o lado, nós estamos aí vivendo num planeta de muitas distrações. É. Muitos processos tecnológicos que nos tiram do nosso encontro com a nossa essência real, né? E Uhum. você falou da mente aí das pessoas, Eliane. Uma aluna perguntou para você, olha que interessante um caso que eu tive, né? Uma mãe trouxe a filha por causa de uma dificuldade de relação entre as duas. Olha o que é a mente humana. Então, Uhum. assim, a mãe trouxe a filha por causa da dificuldade de relação. Ao extrair conteúdos dali, o que estava acontecendo? Tudo piorou, ou seja, tudo descambou realmente quando a filha confessou para a mãe que era homoafetiva. E a mãe não aceitou isso. Uhum. Ao eu questionar e conversar, olha a resposta da mãe. Ela disse assim: eu não aceito porque a minha religião prega que mulher tem que viver com um homem. Uhum. Bom, aí eu continuei a conversa. Quando a gente foi um pouquinho a mais, a gente percebeu que essa mãe, vira e mexe na casa, ela era preconceituosa com a filha. Então ela falava assim: ah, então eu só tenho piá em casa, então não tenho mais menino, né? Então ela criava preconceitos e isso se tornou uma realidade na consulta. Então eu fiz uma pergunta para ela: e a sua religião, o que diz sobre o preconceito? Ah, ótimo. É. Ok? Então, ali criou um choque de modelo dentro daquilo que ela mesma acredita. Uhum. Então, eu não criei a minha realidade para ela. Eu falei assim, mas o que o seu Deus fala sobre preconceito? Aí ela É. fala, realmente não pode ter. Eu falei, então você está enrolada, porque você está no meio de duas coisas. Né? Aí É verdade. o zoinho fica buscando informação. Então, você vê É. como a mente, as pessoas estão presas dentro de um dogma mental absurdo, Distraídas. distraídas do que realmente É. a realidade dela, a realidade, a potencialidade dela poderia alcançar com uma É. consciência expandida e atingir não a religião, mas sim a espiritualidade, porque É. aí é aonde a gente começa a se lembrar de realmente da onde a gente veio, da É. onde a gente estava e para onde a gente tem que retornar, né, Eliane? Pelo menos isso faz muito sentido para mim, né? É o que eu tenho percebido em meus estudos e tentado orientar aí as pessoas que têm tido contato comigo. E sei também que é a tua linha, e eu sou fã da Uhum. tua linha. É por isso que seguimos aí no nosso desafio, Eliane. É isso aí, né, Maurício? Espalhar esse conhecimento libertador, né? Porque é o que a física quântica traz, né? Da questão do campo, da inseparatividade, né? Nós seguimos juntos, né? Então, e uma coisa assim que eu acho muito bacana é que as coisas que são realmente de valor, elas se multiplicam quando a gente oferece, né? Elas não Ah, diminuem. isso Né? é Então, se verdade. você dá amor, você fica com mais amor. Se você dá compaixão, e eu acredito que o conhecimento, o conhecimento para mim é algo assim como o amor, como a compaixão, como um É isso mesmo. arquétipo platônico, né? Eu acho uma coisa assim de muito, muito valor, muito transformador, né? E quanto mais a gente espalha conhecimento, mais a nossa consciência se expande também, como acontece com todas as coisas que são realmente de valor na vida. Então a gente segue nesse caminho, né? E quanto mais pessoas puderem se beneficiar, mais felicidade. E aí vamos dar um crédito muito grande para a tecnologia, né? Porque hoje você vê com a internet o quanto isso facilitou. As pessoas têm conhecimento gratuito, aí é só pegar e saber É, escolher no nossa, YouTube, no é, Instagram. Você tem muito. é, Eliane, na nossa época, a gente brigava para entrar numa biblioteca para ver se tinha o livro, Eliane.
Olha, Exatamente. olha hoje, você É. consegue um atlas de anatomia inteiro pela É. internet, né, É, cara? Então é diferente, esse, né? esse é um grande exemplo, né, do que eu estava falando agora há pouco, de como a tecnologia ela é um poder, mas o que vai definir é a mente que está operando. A tecnologia por É, si isso só aí. não resolve nada, porque a gente vê tanto mau uso da internet, infelizmente, né? E isso é Tanto verdade. mau uso, né? Tanta coisa ruim sendo, né, espalhada. Mas aí a gente vê essa coisa maravilhosa também, né? Que também, olha que coisa ótima, né? As pessoas que têm boas mensagens, né? O quanto isso também se potencializou com a internet. Aí vem aquela questão, a internet é ruim ou é boa, né? Não, não tem como responder essa pergunta. Depende do uso que você faz dela, Do uso né? dela. É, isso Depende aí. da mente que está operando, né? Então, é por isso que eu adoro essa definição da física quântica, né, da realidade, porque a física quântica ela define a realidade como um processo de relação. Não, não tem uma realidade fixa, né? Existe o meu processo de relação com as coisas, né? E assim eu crio a minha realidade. E isso é o que a ciência hoje chama de realidade. Então, a pessoa que ainda está com aquela ideia, né, de que existe uma realidade, né, que ela está no século XIX, está lá no paradigma clássico, né, porque o século XX já era o paradigma quântico e o século XXI agora mais ainda. O século XX foi assim o comecinho, né? Aí acreditava-se que o mundo era quântico em pequenas escalas, aí era como se tivesse dois mundos separados, né? O mundo subatômico e o mundo macro. E já no século XXI, até isso já caiu por terra também. Né? Agora, no século XXI, os físicos veem que o mundo é quântico em todas as escalas. Né? Já tem aí a biologia quântica, que usa a teoria quântica para explicar a fotossíntese, para explicar a migração de pássaros, e cada vez mais nós vamos perceber, né, os fenômenos quânticos acontecendo em todas as escalas. Né? Eu ia até te perguntar, né? Eu tenho uma impressão, mas você domina isso melhor do que eu. Mas eu tenho uma impressão que entre grandes saltos, grandes estudos que aconteceram dentro da mecânica quântica, eu acho que o encontrar o bóson de Higgs foi um grande start, não foi, Eliane? E foi no século XX? Ou foi nesse século que descobriram? Então, o bóson de Higgs ele tem uma história super interessante, né? Porque o Olha que bóson de legal. Higgs ele já vinha sendo previsto teoricamente há 40 anos, né? Caramba. O Peter Higgs já havia proposto que existiria um bóson, né? O campo de Higgs que existiria lá no momento do Big Bang, que teria sido responsável pelas partículas adquirirem massa. Então, já tinha toda a fundamentação teórica do bóson de Higgs. Mas ele não tinha sido comprovado ainda, não tinha sido observado no laboratório, né? Mas a física de partículas já usava o bóson de Higgs nas suas equações, né? Considerando que ele existia, né? Mas faltava a comprovação. E foi em 2012, né, no CERN, o 2012. LHC, aquele acelerador de partículas gigantesco, né? Em 2012 eles conseguiram observar o bóson de Higgs. Então isso foi uma grande vitória, né, para a física de partículas, que é o que a gente chama de modelo padrão. É esse modelo que explica toda... Porque hoje em dia nós temos mais de 200 partículas catalogadas, né? Então, quando a gente estudou, né, a gente estudava quais são as partículas fundamentais, próton, nêutrons e elétrons. Eu falo, a vida era fácil, naquela época era próton, nêutrons e elétrons. Verdade, Hoje em dia verdade. tem uma tabela de partículas fundamentais, né? Então, e tem esse modelo que a gente chama de modelo padrão, que é o modelo que organiza essas partículas, né? Subdividem em grupos. Isso é mostrado detalhadamente no curso de Física Quântica.
E aí o bóson de Higgs, enfim, né, foi observado, e aí foi ótimo, porque senão ia ter que refazer a teoria toda, né? Porque a teoria toda estava montada. Montada para ele, né? Ele era uma peça-chave ali, né? Porque E ele ele que. ficou. O campo de Higgs é que faz com que as partículas adquiram massa, né? Esse campo de Higgs, ele é como... Às vezes a gente dá um exemplo assim de uma gelatina quando está endurecendo, né? Então as partículas atravessam essa gelatina, né? E aí, se as partículas demoram, né, atravessando, elas adquirem mais massa. Se elas atravessam muito rápido, elas não adquirem massa ou adquirem uma massa muito pequena, né? Então a massa ela vem dessa relação de resistência, poderia se dizer assim, de uma maneira grosseira, né? Da partícula ao atravessar o campo. Então são Tanto que essas ele, teorias fantásticas da física, né? tanto que ele ficou conhecido, né, como a partícula de Deus, né? Partícula de É, Deus, o bóson, não foi? foi. Então, essa história da partícula de Deus é super divertida também. Que essa história foi assim. Esse bóson, né, ele já era procurado há muito tempo e não conseguia ser encontrado, um físico escreveu, Leon Lederman, se não me engano, agora me fugiu o nome do autor, né? Ele escreveu um livro onde ele colocou o título em inglês, né? Goddamn Particle, né? A partícula maldita, porque não achar que Não raio de achava. partícula é essa, né? E aí o editor falou, não, eu não posso publicar esse livro com esse nome, né? Isso não vai ficar bom. Vamos mudar essa palavra aqui, em vez de botar God and Particle, vamos botar de God Particle. A partícula de Deus. Então, foi uma coisa meio assim de editor de livro, né? Mas como a partícula é relacionada, né, ao ganho de massa, aí virou partícula de Deus mesmo, né? Porque a partícula acabou fazendo um sentido, né? Acabou fazendo sentido, né? Que era mais alguns físicos ficavam bravos com isso, né? Não tem nada de partícula de Deus, né? Mas o próprio Stephen Hawking, né, que foi um físico brilhante, que morreu recentemente, ele ocupava a cadeira do Newton, né? Ele ocupava a cadeira que o Newton ocupou em Cambridge. Então, ele era um físico que ele, né, apesar de atuar no materialismo científico, ele era um grande divulgador científico, né? Ele tem livros maravilhosos para o público leigo, e ele trazia esse olhar da ciência para a nossa vida, né? Para a parte humana. Tem um artigo que ele escreveu falando da depressão, que a área dele era os buracos negros, né? Que ele fala de um buraco negro e ele vai trazendo a questão da depressão, né? Comparando assim a depressão ao buraco negro. Então, uma coisa linda, né? Eu acho lindo quando eu vejo um grande físico assim renomado, acadêmico, né? Trazendo esse olhar. Até porque faz muito sentido, né? Se você pegar na essência, nós temos um microcosmos dentro da gente, né? A gente é o que tem lá fora. Né? Então, Exatamente. a gente é o que tem lá fora, porque a gente fez parte disso e faz parte disso, né? Eu me lembro do teu curso, da teoria, a teoria do Big Bang, de todo aquele processo, aquelas 4 forças que originaram do Big Bang, tá todo aquele processo. Então, a gente fez parte disso, a gente veio disso. Né? O eletromagnetismo faz parte da nossa vida, o coração é magnético. Né? O cérebro ele tem um componente mais elétrico, mas há um eletromagnetismo no corpo. Então, a gente é uma porção disso, a gente é um universo contido dentro. Né? E, então, muito interessante você falar isso, ele associar o buraco negro, né, universal com as relações humanas. Né? Sim, é fundamental. Deixa eu ver aqui a interação do pessoal. A Heloísa comentou aqui, a Lúcia comentou, né? Por vezes a dor é a chave que abre, né, para a espiritualidade.
Com certeza, né, Lúcia? Muitas vezes a gente precisa, né, da dor, né? A gente precisa sair do nosso mundinho, né? É o Alguma coisa caos, assim, né, Eliane? chacoalhe, né? É o caos, né? O caos é transformador, né? O caos É, te abre, é um evento organizado dentro de uma desorganização aparente. Parece que está desorganizado, mas é uma coisa que vem para organizar. é. O É, caos, ele é muito transformador, né? então, inclusive, para quem não sabe, dentro da teoria do caos, a gente diz que a vida nasce do caos. Olha aí, olha aí, Que lindo, né? que Se não lindo. houver o caos, não surge a vida, né? Então, é isso aí. E a Heloísa É falou isso aqui, aí. né? A gente hoje tem um conhecimento sem sair de casa, né? Exatamente, Heloísa. Porque o online, por um lado, lógico, né? Fica essa questão, né? Ah, é tão bom presencial, a gente se vê, a gente se abraça. Mas o online, ele ficou muito acessível, por outro lado, né? Quanta Isso é coisa a verdade. gente não teria como fazer presencial e a gente consegue fazer no online, né? Então, eu acho que é uma boa complementaridade isso aí, né? Eu sou a favor de. Os meus cursos agora eu pretendo seguir mais no online mesmo. E aí, eventualmente, a gente faz um congresso, uma coisa maior, reúne todo mundo, É né? isso aí. Mas para seguir de rotina, o online é muito bom, né? O online é É, muito acessível. eu me adaptei também, eu mudei. A gente tem nossa formação em presencial com os nossos professores licenciados, mas eu, praticamente, Maurício, eu me adaptei ao online realmente, porque eu vi uma maneira de você ajudar mais pessoas de uma forma mais fácil. Exatamente. Mais fácil, né? Exatamente. Exatamente. E a gente não precisa, como ela falou, a gente não precisa sair de casa. Eu mesmo também as coisas, eu faço retiros online agora, até, Olha só. até os retiros, né? Claro que a gente sente falta do retiro presencial. Como eu disse, uma vez ou outra ter um retiro presencial faz falta. Mas o retiro online é ótimo. Não, você não precisa ir para o aeroporto, não precisa, né? Eu pego períodos que eu estou sozinha em casa e aí minha casa vira um ambiente de retiro, que é maravilhoso e funciona super bem. Então é uma revolução, né? É Muito isso bom. mesmo. E como a física quântica traz, né? Tudo é um processo de relação, né? Tudo como a nossa mente trabalha, né? A Priscila está falando aqui, até as meditações online são ótimas, com certeza, com certeza. É, e aproveitando aqui que a Priscila falou da meditação, a meditação é crucial, né, Maurício? Em qualquer linha de tratamento, né? Sim. Porque se você não esvaziar, não abrir espaço, como que o novo vai entrar, né? O taoísmo falava isso, né? Uhum, Você não consegue colocar novos móveis numa casa se ela estiver cheia de móveis, né? exatamente. Então a gente. Tem uma história também do Zen budismo, né, que diz que o discípulo foi conversar com o mestre e o mestre ofereceu uma xícara de chá e aí o mestre pegou o bulizinho assim, começou a servir o chá para eles dois e quando chegou na xícara dele, a xícara transbordando e o mestre continuava servindo o chá e a xícara transbordando e o discípulo falou, mestre, cuidado, o senhor está transbordando o chá. Aí o mestre falou, assim está a sua mente, como essa xícara. Olha só. Não adianta, né? Não cabe nada. Olha, eu tento colocar o chá cai para fora, porque já está cheio, né? Isso mesmo. Então, a meditação, né, eu criei as 21 dias de meditação, né? Nós já fizemos, acho que 3 rodadas, assim, né? Esse material eu disponibilizo gratuito, é um material que realmente eu fiz para as pessoas, né, sentirem um gostinho, assim, da meditação, porque, né, as pessoas fazem o curso de física quântica, adoram, mas não pode ficar só na teoria, né? Eu falo, gente, vamos agora É, trabalhar isso a nível de energia, né? Vamos trabalhar isso nas nossas células, né?
E a física quântica na prática é através da meditação, que a gente vai ter essa experiência toda do observador, como você estava falando, né? E eu até queria aproveitar esse gancho para dizer para as pessoas que estão ouvindo, isso que a Eliane falou, sobre, ó, não adianta só meditar, tem que pôr em prática e tal. O que acontece é que, neurologicamente falando, durante a nossa vida, a nossa existência, a gente cria muitos caminhos sinápticos. E o corpo meio que, de um modo que vocês entendam, o corpo meio que se vicia naqueles caminhos sinápticos. Como vem uma nova informação, quando vem uma meditação, quando eu tenho um insight, eu descubro uma coisa nova na minha vida, eu quero dar um passo, você precisa ter calma e entender que muitas vezes não existe mágica e você vai sair fazendo aquele novo comportamento depois de amanhã e para sempre. Não, isso é um treino. É um novo caminho que você vai ter que fazer, só que agora com uma nova escolha. Agora eu observei, eu criei uma nova realidade que eu quero e agora eu tenho que praticar essa realidade. Porque o teu cérebro, quimicamente, ele está acostumado com a realidade antiga. A diferença é que agora você tem consciência, agora você tem escolhas. E aí cai naquilo que nós falamos no comecinho da live. Você vai dar umas tropeçadinhas, não tem problema, não se culpe. Cara, vacilei, vamos de novo. Ergue, escolha o outro caminho. É assim que as coisas vão transformando na nossa vida. Não existe mágica, é um processo. Com E a gente, paciência e com autocompaixão, paciência, né? é exatamente assim que muda. É assim que as coisas mudam. Tem até um poema que eu gosto muito, eu falei até numa live uns dias atrás, que eu acho, nossa, eu acho esse poema muito libertador, né? Hoje eu tô no dia dos poemas, hein? Ah, que legal! Que legal! Tá Não inspirada, foi, mestra. não foi nem planejado, agora veio mais esse. Que se chama Autobiografia em 5 capítulos, que eu acho muito, não sei se você já ouviu, eu acho muito interessante. Que ele diz assim, capítulo 1, tem um buraco fundo na calçada, caio nele, não é minha culpa, ai, levo uma eternidade para sair. Aí o capítulo 2, tem um buraco fundo na calçada, caio nele, mas eu sei que é minha culpa, que é minha responsabilidade. Saio rápido. Então, a culpa aí, na verdade, é responsabilidade, né? Eu não gosto muito da palavra culpa. Na verdade, é assim, a gente reconhecer a nossa responsabilidade, né? Aí o capítulo 3. Caminho pela rua, há um buraco fundo na calçada. Caio. É um hábito, né? Então, ele, no capítulo 2, ele já reconheceu que a responsabilidade é dele. Mas no capítulo 3 a gente cai. Mesmo depois a gente ainda cai. Porque é isso aí que você falou. A rede neural está lá. A gente tem que criar uma nova rede. Né? Isso aí. Então, mas quando eu caio no buraco e vejo que a responsabilidade é minha, eu já quebrei um monte de sinapse, já criei um monte de sinapse nova. Né? Isso é super importante, porque cada vez que a gente cai de novo, porque é um hábito, a gente tá. Se você cai olhando, né, com a consciência jogando luz, basta isso. Isso já vai modificar, né? O problema é quando eu caio e não percebo. Né? Quando eu caio, digo que a culpa não é minha, me vitimizo, né? Ou o problema, o problema é da prefeitura, que tem um buraco ali. Eu tenho que culpar alguém. Né? Exatamente. Esses são os pilotos automáticos. Exatamente. Né? Então, no capítulo 3, caio. Caio, é um hábito. Né? No capítulo 4, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada. Contorno o buraco. Já não cai mais no buraco. Não cai mais no buraco. Exatamente. E o capítulo 5... ando por outra rua. Novas escolhas. Novas escolhas. Não precisa nem andar por aquela rua, na verdade. Eu já ando, já desvio do buraco, então já ando por outra rua agora. Que aí esse nível do capítulo 4 e o capítulo 5, que você citou, do poema, já é um estado de presença. Exatamente. É onde nós temos uma pessoa que já se posiciona num estado maior de presença e aí ela pode fazer escolhas, né?
Exatamente, maravilhoso. Então, eu acho muito bacana esse poema, porque eu acho que a gente se enrola muito, né, nesse capítulo 3, né? Porque a gente acha assim, não, agora que eu vi que eu já tenho a responsabilidade, eu não vou cair mais. Não, não é assim. A Não gente é ainda bem vai assim. cair. Não é bem assim, né? A gente ainda cai, mas aí a gente tem autocompaixão, a gente se acolhe, né? É Tem isso aí. paciência. E aí o processo já deu o start, né, Maurício? Isso é que é maravilhoso, né? Isso que já deu start. O perigo que a gente percebe a nível de terapia é que nesse momento aí do capítulo 3, entre o capítulo 1, 2 e 3, as pessoas se condenam demais, Eliane. Exatamente. As pessoas se odeiam, as pessoas não se gostam por causa daquilo que fez, É, daquelas falhas que cometeram como seres humanos é, aí. Então, muito legal essa analogia que você fez aí, é. porque é nesse momento. E quando você entra na culpa, né? Aí se a gente lembrar lá dos estudos do Hawkins, olha que interessante. Se você pega a culpa, a vergonha do que você fez, aí você está num nível de frequência muito baixa, e aí a tua chance de você transcender fica muito menor, né? Fica muito Exatamente. remota, muito Uhum. remota. Por isso que é importante, a Raquel colocou aí, a compaixão com você mesmo. Meu, tomei o tombo, cara, vou cair algumas É, vezes, mas vamos lá, vamos erguer, vamos continuar e vamos aprender, né, Eliane? com certeza, é exatamente isso. É, assim, autocompaixão. Até, inclusive, eu estou programada para essa série de lives aí, conversar com uma pessoa que trabalha especificamente com autocompaixão. Olha que legal, olha que joia. Porque, né, é um tema assim que a gente tem uma certa dificuldade, né? A gente agora é muito importante o que a gente chama de desidentificação com a identidade, né? Então, quando a gente entra nesse processo de se olhar, né, de observar esse observador, né? Para que a gente não passe por isso de uma forma tão dolorosa, como você falou, né? Com tanta culpa, com tanta, né, autocrítica, é importante a gente entender que nós também não somos esse personagem. A gente já É, se libera dele. Né? Quando a gente olha para ele, se você olha para ele, você já não é ele, você já está de fora olhando. Se você fosse ele, você não conseguia olhar ele de fora. Né? Então, perfeitamente. a gente usa muito esse termo, desidentificar, porque nós seguimos identificados a esse personagem, né? Nós olhamos para ele e achamos que nós somos nós nos identificamos com ele. Mas basta a gente não se identificar mais, né? que Então, são, que são os nossos falsos eus, né? exatamente. São Exatamente. neuroses, a gente até Exatamente. entende, são neuroses que foram construídas durante a sua criação. Talvez você não pôde ser a pessoa que você gostaria de ter sido, você tentou É, agradar seus pais, enfim. é, São as neuroses. E aí você é, se identificou com a tua mente, você criou é, falsos eus. Eu é. costumo falar assim, ó, nós não somos, você não é a sua mente. Você não é a sua mente. A sua mente é uma parte do seu corpo que funciona como tantas outras. O seu Uhum. coração bombeia o sangue, o seu intestino É, absorve e elimina, o seu pulmão faz troca gasosa, o seu estômago faz digestão, a sua mente pensa. A sua mente é uma parte do seu corpo como qualquer outra. Então, assim, já pensou se eu me identificasse? Eu costumo falar isso. Já pensou se você se identificasse muito, muito com o seu coração? Você ia sair pulando ou fazendo assim, porque o seu coração vive é, fazendo assim. Mas é. você não vive fazendo assim. Então, por que você se identifica de uma forma tão violenta com a sua mente que muitas vezes você acha que você é a sua própria mente? A Exatamente. sua própria mente é um conjunto de rede neural, incluindo o teu sistema geracional, transgeracional. Exatamente. Então, assim, é É, preciso ter esse discernimento, né, Eliane? A gente é, precisa se observar, sair dessa é, e atingir a consciência que ela transcende, ela é muito maior, muito é. além da sua mente, né?
Essa consciência das infinitas possibilidades, né, Maurício? É isso Isso aí. fica muito claro na física quântica, a questão do colapso, né? Como a gente tem esse campo de infinitas possibilidades e, de repente, a mente é um colapso. Colapso. A mente é um Colapso. colapso. Você tinha ali infinitas possibilidades, você colapsou uma, né? Então, é lembrar que essa realidade que você chama de realidade, como se fosse algo, né, definido, isso aí é só um colapso de infinitas possibilidades. E ela não é mais real nem menos real do que qualquer uma outra possibilidade que você possa colapsar diferente dessa. Né? É, Porque às vezes parece que a pessoa tem uma sensação assim, não, tem essa realidade, eu posso ter um olhar positivo, otimista para essa realidade, mas nem isso, é mais profundo que isso, não é nem isso, é mais do que isso. Essa realidade não existe, ela não é real, como, né, esse pensamento clássico traz, né? É como se o planeta Terra inteiro fosse um grande pomar. Imagina o planeta todo, um grande pomar cheio de fruta e você enxerga só a laranja. Quer dizer, Exatamente. é complicado, né, meu? É Colapsou, complicado. colapsou na laranja. Colapsou, colapsou. Para mim só existe a laranja, é só a laranja que eu enxergo e É, é. um pomar enorme, né? É. Pomar E aí o enorme. grande pulo, né, do gato aí, o grande salto quântico, é você perceber que você só está vendo a laranja porque internamente você está colapsando a laranja, não que só exista a laranja, porque é É aí que a isso. gente se engana, aí é o que você falou, é a distração. Aí a gente está distraído, né? Aí a gente fala, tá vendo? Só existe laranja mesmo, ó. Eu tô falando, só tem laranja, onde eu olho só tem laranja. Né? Aí a pessoa fecha naquele circuito, né? Ela não percebe. E a saída disso é no movimento interno. Aí é, né? Por isso que É a aí, gente tem que romper esse paradigma clássico, né? é Fala, aí que Maurício. vem aí que vem a transformação, né? É de dentro para fora. E É, aí que vem a autorresponsabilidade que você citou tão bem aí no momento da live, porque ninguém pode fazer isso por você. não pode. Você é o único que pode se transformar. Por isso que a cura é interna. Por isso que o nosso sistema de saúde, ele é falido. Assim, É, se você pensar no princípio, eu curo você, não existe isso. Não, nunca existiu isso. Então é. agora nós estamos vivendo épocas que isso está mudando, ainda bem. Nós estamos evoluindo muito, mas ainda existem padrões de curas onde você vai procurar alguém para resolver o seu problema. É. Não. Não, eu procuro uma luz, eu procuro um quantum, eu procuro um pacote de energia que talvez me dê a força para impulsionar meu elétron. Me corrija, hein, mestra, se eu estou falando errado, tá? Não, tá Eu certinho. busco, eu busco um pacote de energia para me impulsionar, mas a cura é dentro de mim, o processo é interno. Exatamente, exatamente, perfeito. Nós somos o agente ativo e não o agente passivo, né? Perfeito. Inclusive, eu sou assim uma péssima paciente de qualquer coisa, tanto da medicina tradicional, até as alternativas também. Porque eu vou até um tanto, daqui a pouco eu acho que Eu, já deu, já não quero mais, quero outra coisa. eu sou Assim, assim também. sabe, não sou muito obediente, não, sabe? Eu vou. Porque eu sou muito a favor dessa pluralidade. Assim, eu acho que toda técnica tem o seu benefício. E tem a sua limitação também, porque faz parte, né? Dentro da Isso. própria ciência a gente vê isso. São modelos, né? A realidade, né, como um todo, ela não tem como ser abarcada, né? A gente pega pedaços, modelos. Isso Então, mesmo. é importante a gente entrar mesmo para esse caminho de autoconhecimento e ser o agente da sua cura. É o único caminho, né? Que eu Tanto, também estou aqui no meu caminho, também estou aqui praticando, também estou buscando, né? E todos nós estamos nisso. tanto que a prova disso que você está falando é que você pode ter uma cura
um baita do insight de uma transformação lendo um livro, Sim, assistindo um curso, ouvindo uma sim. música. É, Eu já tive curas escutando música. é maravilhoso, né? Uma música que Maravilhoso. uma música que eu tocava sempre na minha vida, mas eu não entendia o significado. Depois que eu estudei, eu fui tocar ela e eu tive uma cura interna absurda tocando uma música. Nossa, que Então, coisa assim, maravilhosa. há muitas maneiras de você se erguer, não é só com terapia. Há Não, muitas maneiras de você se expandir, né? isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Não tem receita de bolo, não Não, não tem. tem. Não tem. É, realmente é o salto quântico criativo, né? Isso mesmo. Ai, Maurício, já passou uma hora, como é que pode? Que legal. Que papo, você acredita que eu nem reparei? Olha só. Eu Muito olho bom aqui nossa porque eu conversa. tenho que vigiar a hora, né? Porque senão eu nem ia saber, né? Ó, Então, pra gente. e não é um papel muito de uma física quântica vigiar a hora, hein? Pois é. Eu imagino o seu sofrimento. É verdade, é verdade. Tem que Ah, ficar aqui realmente ligada, porque. que legal. Mas então, para a gente fechar, você gostaria de deixar uma mensagem, um fechamento aí para o pessoal? Olha, eu fiquei muito feliz com a nossa live. Eu acho que as coisas foram bem pontuadas, assim, eu me senti muito realizado em te ouvir. É sempre um prazer enorme te ouvir. Acho que as nossas ponderações, para mim, na minha percepção, foram muito lúcidas. E a mensagem que eu deixo aí para o pessoal é agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês, esse tempo fabuloso que vocês doaram a nós e doaram a vocês, né? Porque vocês também saem mais enriquecidos hoje. E falar pela capacidade de vocês e potencialidade de vocês, se observem e se acolham. Esse eu acho que é a minha mensagem, que isso vai cada vez mais promovendo a transformação. É isso aí, Maurício, que lindo, muito obrigada. E Eu que complementando o que agradeço. você falou, eu deixo aqui, enfatizo, né, que nós possamos recuperar a nossa liberdade original, né, e não Olha que ficar legal. presos, né, porque a iluminação, na verdade, é isso. Às vezes, né, soa algo assim muito místico, né? As pessoas meditam para alcançar a iluminação, né? O que que é essa iluminação? Né? A iluminação, na verdade, é a liberdade de transitar né, por todos os locais, todos os espaços, levando benefício aos seres, sem se prender, né, sem colapsar. Né? A gente até colapsa, se for necessário, para alguma atividade, para ajudar algum ser, mas a gente não está preso naquilo, né? Então, você acabou ali o que você tem que fazer, você está no seu espaço de possibilidades aberto novamente. Então, Que a lindo, Helena. física Que lindo. quântica realmente traz essa riqueza, né? Dentro desse modelo científico dela, fazer com que a gente entenda algo que parecia tão abstrato e que muitas vezes a gente queria falar e não sabia como, né? Não tinha palavras assim, não sabia explicar. E a física quântica naturalmente deságua nessa espiritualidade, né? Uma coisa linda. Inclusive, se você pegar esses ensinamentos, né, a física, a mecânica quântica, a física quântica é sinônimo de esperança, né, Eliane? É, acima de tudo, sinônimo de esperança e de amor, né? Se você entrar profundamente nesses paradigmas, é Sim, esperança. E é tudo o que nós precisamos, é de esperança. exatamente. Nós temos agora um modelo e um fundamento onde a gente possa se apoiar para a nossa evolução. Olha que lindo isso, né? Olha É que poderoso maravilhoso. isso. É Poderoso, né? maravilhoso. Poderoso. Então, é o que eu digo, né? Assim, hoje nós temos desafios muito grandes, né? Pandemia, crise climática e a própria tecnologia invadindo as nossas vidas, também desenfreada. E aí nós temos também junto essa nova ciência que nos dá uma base muito mais poderosa para lidar com isso tudo. Então,
é crucial que a gente traga a nossa mente, né, para a ciência do século XXI, porque nós não podemos nos dar ao luxo mais de ficar no paradigma clássico. Não podemos. Concordo plenamente. Né? Mas, Maurício, muito obrigada, gratidão obrigado, infinita. Eliane. Eu adoro te ouvir também, gosto muito, como eu já te falei, esse trabalho da cura, do autoconhecimento, da libertação me encanta muito, né, tá tudo emaranhado aí, tá tudo interligado. Então, eu gosto muito, muito de conversar com você, te agradeço muito. Obrigado. A presença, agradeço o pessoal também que participou, que comentou. O Anderson aqui também comentando. Estudar mecânica é algo extraordinário, um misto de amor e ódio tudo junto. Saudade da faculdade. Saudade da faculdade, né, Anderson? Pois é, na faculdade é essa coisa misturada, assim, né? Um pouco de materialismo científico com um pouco de viagem, assim, se tiver um professor, né, que gosta de viajar um pouquinho. Mas é isso aí, gente. Aproveitem. Aproveitem que o conhecimento está aí. Está tudo aberto, né, Maurício? Tudo aberto. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima, gente. Maurício. Até a próxima. Obrigado, Eliane. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.